pessoal. Estou aqui com o Alan no podcast da RR. O Alan tem muitos anos aí de experiência, vai comentar um pouquinho da trajetória dele. Alan hoje é considerado aí um dos maiores especialistas na produção de mudas florestais, eucalipto, pinos, nativas. O Alan tem desenvolvido um trabalho brilhante, Alan. Eu me sinto honrado de estar aqui, poder bater um papo aí com você sobre essa sua trajetória aí como consultor nessa área aí de produção de mudas de eucalipto, Alan. Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui da RR. Você como membro integrante da RR, a gente vai bater um papo aí. Estou aberto para você, Alan, comentar um pouquinho da sua trajetória, Alan. Quanto tempo, quando você chegou na RR, e quais foram os seus trabalhos iniciais e até hoje o que você tem desenvolvido aí nessa área aí de produção de mudas de eucalipto. Bom dia, obrigado, Ronaldo, pelo convite de fazer parte aqui do primeiro podcast da RR Agroflorestal. Bom, eu estou na RR já há 15 anos, comecei trabalhando, contando um pouquinho da minha trajetória, comecei trabalhando com viveiros florestais de nativa e na época até o Ronaldo arriscou me convidar, né, a começar a trabalhar com viveiro de eucalipto. Eu não conhecia, o nível de tecnificação era muito elevado, né, comparativamente a viveiro de nativa, isso lá em 2007, 2008, 2009. Então, eu aceitei esse convite e começamos a aprender um pouquinho mais sobre os viveiros de eucalipto. E já vão aí 15 anos, a gente foi aumentando a quantidade de viveiros assistidos na época. O cenário de produção de mudas aí entre 2010 e 2014, com a grande crise comercial, mudou muito. Então, nós tínhamos um perfil de viveiros comerciais, né, fornecendo para essas empresas florestais. E a produção ficou um pouco comprometida na época, muitos viveiros fecharam, teve uma dinâmica nova, pesquisa e conhecimento deixou-se de produzir, né? Viveiros de pesquisa não tinha muita produção de conhecimento mais, e agora nós estamos vivendo um momento muito especial, onde o setor voltou a gerar uma demanda muito grande, com vários novos viveiros sendo criados, muita construção de viveiros novos, expansões. E com isso o setor está bem aquecido. A gente tem vivido esse momento aí de forma especial nesses últimos 15 anos. Você chegou na RR em 2010, né, Alan? E nesses 15 anos você diria que o momento hoje é um momento de maior crescimento, aí, maior produção de mudas? Porque quando a gente analisa isso, nós estamos com vários projetos florestais surgindo, né? Inclusive no MS aí, tem novas indústrias de celulose e tudo. Isso deve ter aumentado muito a demanda de produção de mudas. Hoje eu sei que as empresas também estão construindo viveiro, as empresas florestais aí, mas tem muito viveiro hoje aí de terceiro, né? Uhum. E hoje o seu trabalho ele se resume a esses dois tipos de viveiro, né, Alan? Tanto de empresa de celulose como de terceiro, né? Perfeito, Ronaldo. Esse momento é muito especial, né? Nós estamos atuando fortemente com viveiros comerciais que fornecem para as grandes empresas de celulose no Brasil e no exterior também. Temos feito algumas visitas na Colômbia, no Uruguai, estamos com um projeto na África e também com as empresas de celulose ou do setor siderúrgico. Trabalhamos também com pesquisa e desenvolvimento, né, com equipes de pesquisa e desenvolvimento para aprimorar os resultados, a qualidade das mudas, projetos inclusive com estruturas, melhorando as estruturas de viveiro e também no desenvolvimento de projetos de viveiros novos. Tanto viveiro de eucalipto quanto nativa, que está vivendo um momento ímpar também, né, com esse crescimento pela demanda do mercado de carbono e até com silvicultura, né, produção de madeira de nativa tem crescido muito o setor, com viveiros de pinos também, viveiros de cacau, que tem crescido a demanda pelo
valor que o produto está no mercado no momento e não deixa de ser uma espécie florestal na qual nós aplicamos os mesmos conceitos, né, de estrutura, manejo, nutrição, claro, respeitando a especificidade das espécies, das variedades, dos clones, mas, de forma geral, por ser florestal, os conceitos são similares. Alan, e hoje, olhando mais assim, um pouco mais para as florestais, aí, para o eucalipto, você falou aí de projeto hoje que você está envolvido, eu sei que você está desenvolvendo um projeto em Angola, né, de produção de muda de eucalipto, aí, um projeto grande, né? E voltando mais para essa parte mais eucalipto, eu sei que também você tem trabalhado aí com pinos, a produção de muda de pinos aí na região do Paraná, aí, né, no viveiro, alguns viveiros mais voltado para pinos e eucalipto. Mas voltando mais para o eucalipto hoje, o que você vê assim como o que mais pega hoje na produção de muda de eucalipto? Tem a parte, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre a parte técnica, né? O que você tem visto aí, o que poderia ser feito para conseguir ter uma alta performance, né, na produção de muda, e também comentar depois aí um pouquinho da gestão, né? Porque nós temos visto aí que hoje a gestão de pessoas em todos os processos está cada vez mais difícil pela escassez de profissional mais qualificado, né? Então, primeiramente, assim, comentar um pouquinho quais são os desafios na parte técnica para que você possa ter um viveiro de alta performance, um viveiro de excelência, por exemplo, né? Ok. Ronaldo, eu costumo dividir a evolução, nesse período que eu estou trabalhando, a evolução do processo de produção de mudas em 3 grandes fases. Quando eu cheguei em 2010, era muito comum falhas, erros no manejo das casas de vegetação. Então, na época, aplicava-se muita água, excesso de água, muitas perdas de enraizamento por falhas de manejo de casa de vegetação. As equipes foram evoluindo, nós fomos treinando, trabalhando, e isso melhorou muito. E aí nós entramos numa fase 2, inclusive com essas mudanças climáticas, onde os problemas passaram a ocorrer mais nos pátios de crescimento. Então, muita muda sendo perdida, falhas de manejo de pátio. Na época, a gente ainda não entendia a importância do espaçamento, então muitos viveiros com produções superestimadas para uma estrutura que não comportava. Então, essas estruturas vêm sendo melhoradas, o manejo vem avançando e agora nós estamos vivendo um terceiro momento que tem se destacado nos últimos 2 anos, eu diria, que é essa ponte entre a fase de enraizamento e o pátio com atrasos na etapa de primeira seleção. Tem sido muito comum nós chegarmos em viveiros que estão com a primeira seleção extremamente atrasada, com as mudas estiolando, perdendo qualidade, adquirindo doença, com alta mortalidade de mudas que já estão enraizadas. E, com isso, a eficiência do viveiro acaba sendo muito comprometida. Tanto do ponto de vista quantitativo, com perda de planta pronta, eu poderia dizer, como também da questão da qualidade. Ultimamente também, com a chegada do plantio mecanizado, a demanda por plantas menores, que não ultrapassem aí 35, 40 centímetros, tem aumentado muito. E esse processo de controlar que a altura não exceda o limite tem que ser iniciado desde o mini jardim clonal. E quando a gente atrasa em casa de vegetação, atrasa na primeira seleção, não faz um bom trabalho no pátio, todo o processo fica comprometido. E eu tenho visto como a primeira seleção sendo aí o principal desafio, estar em dia com a operação de primeira seleção, com falta de capacitação dos colaboradores, às vezes muito comprometido por feriados, por períodos que a equipe não consegue trabalhar, até colocar em dia novamente, o processo fica prejudicado. Esse seria o ponto de vista mais técnico, prático no dia a dia. Você acha que hoje, em relação ao manejo das casas de vegetação, em relação ao excesso de água, ele está bem já mais aprimorado, já está mais resolvido? Você vê por esse lado hoje, em relação a esse excesso de água, Alan?
De forma geral, comparativamente com o que era feito no passado, eu considero que sim, Ronaldo. Nós temos conseguido treinar bem as equipes, ter um nível de envolvimento maior. Claro, isso já considerando viveiros de excelência e que desejam e tem estrutura para enraizar valores superiores a 80%, 85%, buscando aí sustentar 90% de enraizamento médio ao longo do ano. Então, eu acredito que a gente avançou bastante. Obviamente, tem melhorias a serem feitas, mas em relação a manejo de casas de vegetação, o resultado melhorou bastante. Hoje, quando você fala vamos falar clones, né, híbridos de orofila, assim, uma média geral, quando a gente pensa em Brasil, nos viveiros, o que é o número bom de expedição? A mudinha lá, a estaca que você acaba colocando para plantar e sair. O que é o número de expedição que na sua cabeça é o número atingível ou possível de se trabalhar? Mas expedição em que sentido? No número de... A taxa de expedição da muda mesmo tipo assim, quantos por cento da muda quantos por cento da mini estaca que você colocou para enraizar que vai virar a muda final para ir para o campo? Que número que é o número, considerando o gênero Urophila? Porque depois a gente vai entrar num outro gênero, né, no Corímbia, mais na frente, aqui no bate-papo, mas seria depois. O Urophila hoje, o que é o número aceitável, ou o número na sua cabeça aí, que é o número bom para esse enraizamento do gênero Urophila? Claro, eu sei que tem variações genéticas, de clones, tem clone bom, clone ruim, e isso às vezes nós temos 10% num clone, 80%, 90% no outro, estou dando números assim, mas um número aceitável hoje dentro dos clones que você conhece, que estão aí no mercado, que você tem trabalhado, que já são clones operacionais, né? Não são clones de pesquisa, né? Ronaldo, essa pergunta é muito interessante, porque quando ocorre um planejamento do projeto do viveiro, ele tem que estar muito preparado porque essa eficiência pode melhorar ao longo do tempo. Então, para nível de projeto, hoje, uns 65% de eficiência entre o que é efetivamente estaqueado e expedido está adequado para ser adotado no projeto, sabendo aí que a gente busca trabalhar de forma prática com 70%. Então, 65% no projeto, a operação ocorrendo em torno de 70% já está bem interessante. Ocorre que a estrutura é toda desenhada para isso e que se o viveiro melhorar a sua eficiência final, tanto no enraizamento quanto na sobrevivência no pátio, a capacidade de estaqueamento ou casa de vegetação e principalmente dos pátios de crescimento para suportar o aumento dessa eficiência fica limitada, fica restringida. Então, por exemplo, no ano de 2024 nós tivemos 3 grandes viveiros com produções superiores a 20 milhões, inclusive a 30, 40 milhões, que aumentaram sua eficiência de enraizamento de valores médios entre 60 e 80 e se aproximaram muito de média geral ano em torno de 90%. E não só a média elevada, como um baixo desvio padrão entre 6, 8 materiais genéticos que são produzidos nesses viveiros, o desvio padrão girando em torno de 2, 3% para mais ou para menos. Então isso demonstra que além de uma eficiência geral, a gente tem homogeneidade de produção entre os clones. E com isso, novas áreas de pátio, novas estruturas de casa de vegetação necessitam ser criadas para estruturar e permitir receber essa maior sobrevivência das mini estacas em casa de vegetação. Então, hoje existe um descasamento de projeto porque os pátios e casas não foram preparadas para suportar essa melhoria na evolução. Então, nós temos proporcionado aí a duplicar, triplicar áreas de pátio de crescimento em função dessa eficiência global, que aí já sai de 70%, como eu falei, 65%, 70%, já chegando em eficiências em torno de 80%, 85%. Claro que isso são só números, por trás disso tem muito suor, muito esforço, muito treinamento, muita qualidade técnica, muito experimento, né, pesquisa e desenvolvimento para sustentar esses números. Em várias visitas que eu já fiz com você, Alan, em algumas empresas, a gente se depara uma forte relação entre a qualidade de muda e o espaçamento na bandeja.
eu não sei o número, você vai falar aqui para o pessoal, mas acho que era 18%, números assim que vem na minha cabeça. Mas você tem esse número melhor, 18% de ocupação da bandeja, e isso aí tem uma alta relação com a qualidade de muda expedida. Mas isso daí hoje não é adotado, porque as empresas ainda não têm consciência dessa melhor qualidade de muda quando você abre esse espaçamento, ou porque os viveiros foram projetados no passado de forma a não ter pátio, não ter área suficiente para que essa abertura seja feita. Porque eu lembro lá atrás, coisas de 15 anos, né, Alain? Quando você chegou lá para a RR, que falavam em ocupação de abrir para metade, 50% da bandeja. E hoje você percebe que 50% de bandeja, você tem uma competição muito grande entre essas mudas, resultando em mudas mais estioladas, com menor diâmetro, tudo. Eu queria que você discorresse sobre essa importância do espaçamento, né, na qualidade final da muda, e que momento que isso deve ser feito, essa abertura maior na primeira, segunda seleção. E se esse atraso também, porque você falou, tem duas coisas, né? Tem uma que é o espaçamento final, a densidade final na bandeja, que tem que ser priorizado, né? Que eu não sei qual que é o ideal. Mas tem uma outra coisa, pelo que eu entendi também, que tem um atraso, se eu entendi o que você falou, tem um atraso nessa primeira seleção hoje. Sei lá, é para fazer com X dias que sai da casa de vegetação. Estão atrasando isso e a muda está ficando mais estiolada, está tendo mais condições para desenvolvimento de doença e está perdendo qualidade da muda. Então, assim, o que é, na sua cabeça, a abertura? O que é essa maior ventilação? O que é esse menor, vamos dizer? O que é essa menor competição entre as mudas na bandeja e relacionar um pouquinho isso com a qualidade? Ronaldo, de forma geral, a qualidade final da muda ela é determinada por 3 fases ou momentos que são muito importantes. Obviamente que desde a fase de broto, né, toda a condução do processo é importante, mas tem 3 momentos ou 3 operações que são muito importantes. A primeira delas é o time da primeira seleção, quando que efetivamente é feito, para estar de acordo com o momento de crescimento da planta, não pode ter atraso. O segundo é a abertura que a gente faz nas bandejas, esse espaçamento, que é o principal motivo da sua pergunta. E o terceiro é o manejo nutricional, que é trabalhado tanto para crescer quanto para rustificar. Porque, né, na contramão do crescimento vem a necessidade do mercado de uma rustificação cada vez mais exigente da muda. Então, isso não permite que a gente faça um crescimento indiscriminado. Temos que ter responsabilidade, conseguir construir bem a planta e ter tempo adequado para fazer uma boa rustificação. Então, fazendo a seleção no momento adequado, abrindo em torno de 20% de ocupação, que a depender do modelo da bandeja, a gente tem a quantidade de mudas. Já, pelo menos para as mudas grandes e médias, a gente tem um grande percentual que consegue ser expedido com prazo curto e com qualidade suficiente para obedecer os critérios de avaliação que a maioria das empresas colocam. Obviamente que em cima do monitoramento nutricional, um manejo de uma solução nutritiva bem balanceada, bem equilibrada, uma frequência de FET muito concentrada na fase inicial de crescimento da planta, né? A gente tem batido muito na tecla que não pode seguir com o mesmo manejo nutricional até na véspera da rustificação, porque isso vai prolongar o meu período de rustificação com uma planta excessivamente verde, muito nitrogenada, né? Precisando de mais tempo com a aplicação da solução de rustificação e principalmente um período mais longo, né? De mais semanas aí sendo trabalhado. Então, isso implica diretamente na qualidade final da muda para construir uma boa planta e para que ela fique bem rústica. Olha, e em relação à rustificação, o processo hoje ele se dá mais por uma adubação de rustificação com potássio e também corte de água. Ele é mais direcionado para alguma região no Brasil, ou a rustificação tem sido feita de uma forma geral em todos os viveiros, ou tem mais ou menos rustificação? Como é que fica? Estou plantando no Maranhão, no Mato Grosso, estou plantando mais em São Paulo,
num clima, sei lá, mais na região sul, sudeste. Existe alguma variação hoje no manejo adotado em relação a ter uma muda mais ou menos justificada? Ronaldo, nós temos observado na prática a diferença de exigência de rusticidade somente no período chuvoso. Quando está chovendo mais, a precipitação é maior, aí período de verão no sudeste, as empresas tendem a aceitar uma muda um pouco menos rústica. Entretanto, boa parte do ano hoje nós temos o solo mais seco, principalmente relacionado com umidade relativa baixa, incidência de ventos mais fortes. E o que começou muito forte no MS, no Mato Grosso do Sul, tem se estendido para diversas regiões, inclusive sul da Bahia, Espírito Santo, para o oeste de São Paulo. As empresas têm exigido cada vez mais uma rusticidade máxima das mudas, né? E eu costumo dizer que a melhor rusticidade é feita mediante um crescimento adequado e responsável da muda. Muitas empresas fazem um crescimento excessivo, a fase de aplicação da solução de crescimento muito intensiva, dificultando muito o processo de rustificação depois. Então, essa combinação, né, do momento adequado com o manejo que é realizado na fase de crescimento vai facilitar e permitir uma boa resposta da solução de rustificação, na qual nós temos trabalhado principalmente com solução de rustificação, onde nós temos o elemento potássio, aí o nutriente potássio desempenhando uma importância maior, sempre com a solução completa, com balanço nutricional bem equilibrado, solução completa, nunca o potássio puro, e aí tentando fazer por 2, 3 semanas, a depender do quão intenso foi o processo de crescimento das mudas. Embora a teoria fale que é possível rustificar reduzindo a lâmina de água, hoje eu vejo muito difícil isso ocorrer no setor, porque com essas semanas de onda de calor, né, com essas variações climáticas que nós temos, é muito arriscado a gente tentar restringir muito essa lâmina e ficar suscetível à mortalidade de mudas, principalmente na borda dos canteiros, principalmente se o viveiro já produz paper pot, já utiliza o sistema de paper, fica muito suscetível aí, né? O ponto ótimo entre o que é restringir água e ela acabar dessecando para o ambiente e morrendo, é muito sutil essa diferença. Então, eu não tenho visto na prática ocorrer essa rustificação reduzindo a lâmina de água. Obviamente que a gente tenta limitar um pouco, né, mas a prioridade é a sobrevivência da muda. Ô Alan, para um viveiro que, voltar um pouquinho lá no enraizamento, um viveiro que tem um clone enraizando mal, que o clone seja de um enraizamento pior, assim. Eu sei que enraizamento é uma coisa muito difícil, está envolvido manejo, casa, está envolvido genética, está envolvido aspectos nutricionais, relação com também nutrição e a parte hormonal nesse enraizamento das mini estacas. Uma pergunta para você, quando você vai realizar uma assessoria, um trabalho, quando você vê o enraizamento assim pior, quais são as etapas que você começa a fazer para ter uma identificação do que pode estar envolvido? Você passa, claro, ver casa de vegetação, ver tudo, mas o que seriam as etapas? Como é que eu posso trabalhar isso para tentar aumentar o enraizamento? Acho que é a pergunta que todo mundo gostaria, ou pelo menos não a resposta, né? Mas uma pergunta que eu estou fazendo, e eu gostaria que se abrangesse ela de uma resposta mais ampla, quer dizer, um clone de mau enraizamento, que pode ser feito para melhorar o enraizamento? É claro que, tirando o aspecto genético, né? Quando a gente analisa a genética, tem clones que não vão passar de 50%, 60%. Mas ele hoje é 20%. Não existe, né? O clone, quando ele enraiza mal, ele já tem uma genética, uma deficiência genética no enraizamento, não vai ter um enraizamento alto, mas ele pode ser melhorado. Então, eu queria entender um pouco mais aí como que você trabalha isso no seu dia a dia, assim, quando você chega num viveiro que tem um clone de pior enraizamento. Ronaldo, vamos lá. A ideia inicial é tentar fazer esse diagnóstico genético primeiro e separar o fator genético do manejo. Então, primeiro eu faço uma análise histórica do clone, dos materiais todos que o viveiro produz e faço uma comparação entre clones, entre épocas do ano e traço as curvas de enraizamento para ver a estabilidade
ao longo do ano e entre anos. Então, comparo quanto que é o enraizamento médio entre clone e o desvio padrão. E, a partir disso, começo a identificar, de fato, quais são os clones que apresentam baixo enraizamento. Porque muitas vezes nós chegamos num viveiro que mostra um enraizamento médio geral de um clone de 60%, só que a gente consegue identificar alguns meses que aquele clone enraizou 80%, 85%, 90%, sinalizando que existe um potencial genético controlado pelo manejo bem realizado, que pode otimizar ou pelo menos estender esse período que o material suporta enraizar melhor. Clones mais sensíveis tendem a melhorar o enraizamento no inverno. Clones mais suscetíveis à doença tendem a piorar no verão, quando a gente tem a atividade dos micro-organismos incidindo mais no viveiro. Então, esse diagnóstico geral, para tentar separar o que de fato são clones de enraizamento mais desafiador do manejo que a gente tem que buscar para melhorar, é nossa primeira atividade. Então, uma vez que eu entendi que o clone enraiza mal e que nós precisamos entender as demandas específicas, aí a gente inicia um trabalho desde o mini jardim clonal, vendo o que pode ser estudado na demanda nutricional desse material, fazendo aplicações foliares diferenciadas, trabalhando o tamanho de broto, tempo de coleta, o processo de estaqueamento, profundidade de estaqueamento, salinização do substrato, a questão da drenagem do substrato para alguns clones mais sensíveis. Depois, chegando em casa de vegetação, tentando reduzir temperatura média trabalhada nas casas, reduzir lâmina total aplicada, fazendo seleção no time mais adequado, fazendo adubações de substrato, diferenciando doses de alguns nutrientes para tentar proporcionar um enraizamento de melhor qualidade, com maior volume de raízes. Então, tem todo um histórico, né, e uma sequência que a gente precisa compreender para tentar atacar o que a gente acredita ser o fator limitador que está comprometendo o resultado em específico daquele clone. O que é interessante que a gente tem observado e aprendido ao longo do tempo é que, ao melhorar o manejo geral, mesmo para os clones mais fáceis de enraizamento superior, em termos percentuais, esses clones apresentam uma melhoria mais significativa. O que eu quero dizer? Que um clone que enraiza 80%, 85%, ele já está próximo de um manejo ótimo. Então, às vezes, ajustando alguns pequenos fatores, bem no ajuste fino, a gente consegue ter um ganho marginal de 3%, 5% e aproximar dos 90%. Agora, um clone que estava aí com seus 60%, 65%, 70%, se esse fator que foi alterado era limitante para ele também, proporcionalmente o ganho de enraizamento dele tem sido na casa de 10%, 12%, 15%. Então, com isso, a gente consegue homogeneizar bem esse desvio entre materiais. Então, não só melhorando a média, mas também elevando os percentuais de enraizamento desses materiais mais limitantes. Entendi. E partindo aqui para a gente conversar um pouquinho mais aqui, hoje se fala muito do uso de corimbe aí, né, na área florestal, tanto pelas empresas de produção de carvão, né, com objetivo de produção ou de gusa ou de aço, como também as de celulose, né? Quando eu formei, em 93, faz muito tempo, né, Alan, falava-se que corímbia não enraizava. E segundo, que corímbia não servia para a indústria de celulose. Hoje já vejo as empresas de celulose já com olhando, né, um olho diferente, um olhar diferente para a corímbia. E também já vejo que o enraizamento de corímbia já é possível. Eu sei de um trabalho que você fez numa grande empresa aí, conseguindo 80%, 90%, mas durante alguns períodos do ano, depois ele cai, ele tem essa sazonalidade no enraizamento. Mas como que você vê hoje o uso do corímbia e quais seriam esses desafios para a produção de corímbia se tornar mais operacional? Operacional, que hoje a gente sabe que tem materiais ainda no 20%, 30%, mas chegar num 50%, 60%, o que pode ser feito, o que você tem feito de pesquisa, o que os resultados indicam e qual o futuro da produção de mudas de corímbia na sua visão? Ronaldo, um ponto que eu acho que nós temos que falar de corímbia enquanto setor, né, florestal e de produção de mudas é que eu acho que houve um pequeno equívoco no início
Quando nós generalizamos que corímbia era extremamente difícil de enraizar, enquanto ainda o trabalho de melhoramento não estava de fato sendo terminado, né? Ou ainda estava sendo conduzido. Então, alguns poucos materiais genéticos fizeram uma fama que o material era muito difícil, que não enraiza e que todos os meses do ano o enraizamento é baixo. E hoje em dia o que nós temos observado na prática é que não é tão verdade isso. Existem empresas com 3, 4 corímbias, que tem 2 com enraizamento médio de 60%, 70%, em certas épocas do ano chegando a 80%, 90%. Existem alguns materiais de fato muito recalcitrantes, com um desafio imenso de enraizar, porém também existe a suspeita que pode ter tido algum desafio ou algum equívoco no processo de resgate dos materiais em campo, então teria que ser algo trabalhado desde o resgate em campo, passar para o laboratório, rejuvenescer, é algo que está um pouco ainda fora da nossa mão, dentro da produção em grande escala dos viveiros, mas eu enxergo hoje o gênero como muito promissor, primeiro pela questão da densidade que o campo busca, depois pela resistência a doenças, a déficit hídrico. A RR em campo hoje tem resultados impressionantes, de altíssimas produtividades com corímbia, e a gente tem conseguido caminhar bastante dentro dos viveiros, acertando o manejo de irrigação. Precisamos aprimorar a nutrição, que ainda é tratado muito junto com os eucaliptos. Então, estamos trabalhando com soluções foliares, fazendo os testes de extração de nutrientes para compreender as diferenças desses materiais, entendendo que o teor de clorofila deles é diferenciado entre corímbia e eucalipto. Com isso, pode ter uma demanda por temperatura, uma demanda por luz. Então, estamos trabalhando com o estufim em mini jardim clonal, estamos trabalhando com fornecimento suplementar de luz em jardim. Então, tem várias linhas de atuação que nós estamos tentando controlar o microclima, tanto em mini jardim clonal, tanto em casa de vegetação, para otimizar corímbias de diferentes faixas de enraizamento. Materiais de 60, 70, 80 e materiais de 20, 30, 40 que necessitam, de fato, serem melhorados. Então, com essas pesquisas, Alan, você acaba colocando aí que os resultados são promissores, né? Perfeitamente. São bem promissores e mostra aí que dentro de mais alguns anos esse enraizamento de corímbia deve estar mais alto do que ele é hoje, né? Tende a melhorar bastante, Ronaldo. Tanto os que já são bons, quanto definido de uma vez por todas se esses que são muito inferiores têm condições operacionais. Por exemplo, nós finalizamos uma série de experimentos agora com 26 clones de corímbia testados lado a lado, com desempenhos de enraizamento de 3%, 5% até 60%, 70%. Onde nós aplicamos uma série de técnicas, uma série de protocolos, melhorando na escala de 180% a 600%. Ocorre que eu quintupliquei um enraizamento que era 3%, que era 10%. Então, ainda assim, eu tirei algo que era muito ruim e foi para ruim. Mas teve materiais que tinham 50%, 60% de enraizamento, que melhoraram 30%, e com isso nós começamos a entrar em faixas aí comercialmente mais interessantes, mais aceitáveis. Entendi. E ela, quando a gente olha para frente, olha para o futuro aí, eu sei da sua grande capacidade ali de consultor, de pesquisador, você tem feito vários trabalhos. O que você tem mais visto aí na área de pesquisa, mais inovação? Por exemplo, eu sei do trabalho que você fez aí, de trabalhar mais com teto retrátil, a casa de sombra, né? Que antigamente era casa de sombra e hoje é uma casa de aclimatação. Não sei como é que está isso mais, eu já estou um pouco afastado mais da área, mas assim, quando eu comecei lá atrás, o pessoal tirava da casa de vegetação e ia para a casa de sombra. E hoje eu sei que você, junto aí com o Claudinho
esse trabalho de pesquisa. Isso aí já passou por uma casa que vocês mudaram até de nome, não é nem casa de sombra mais, é uma casa de aclimatação. Mas olhando o viveiro como um todo, não só a parte de manejo, a parte de estrutura, o que você tem visto aí de mais inovador? É claro que também aí você vai trabalhando com grupos, soluções nutritivas, válvulas direcionadas para determinados materiais genéticos, separando melhor o jardim. Mas o que mostra em termos de futuro? Também gostaria que você tecesse um pouco dos comentários aí do uso aí de o que tem sido feito aí para usar menos, entre aspas, químicos dentro de um viveiro, mais controle biológico, mais bioinsumos, aí, se isso aí tem sido adotado, se as empresas estão mais conscientes de ter um viveiro mais sustentável ambientalmente, ou de reduzir o uso de químico dentro da produção de muda, de eucalipto ou de pinos, tal, nesse sentido. Ronaldo, primeiramente, eu acho que é oportuno eu mencionar o momento que nós estamos vivendo com o crescimento de pesquisa e desenvolvimento em viveiros, que por anos ficou parado, né? Enquanto você e o saudoso Edson Namita produziram a grande maioria dos materiais, principalmente com referência à nutrição do eucalipto lá nos anos 90, 2000, por quase 2 décadas a gente teve muito da pesquisa parada e agora nós vemos as empresas olharem com carinho e voltarem a fazer pesquisa em viveiro. Então, estão sendo contratadas pessoas, especialistas, profissionais com tempo, né, dedicado a fazer pesquisa em viveiro. Estão sendo construídos viveiros de pesquisa. Os viveiros que até então estavam só produzindo mudas para o melhoramento genético, agora começam, de fato, a implementar pesquisas de manejo, de estrutura de viveiro dentro desses viveiros de melhoramento. Perdão. Então, o setor, como pesquisa e desenvolvimento, tem crescido muito. As linhas de atuação têm sido as mais diversas, tanto na parte de estrutura quanto na parte de manejo. Existe uma tendência muito grande no momento, muito fruto também dessa questão dos desafios com gente, né, com mão de obra, uma tendência de mecanização, de robotização do processo, que nós entendemos que faz parte do processo, mas, em contrapartida, também temos que ter muito cuidado, porque ao automatizar muitos processos, a gente não pode deixar de estar sempre dentro do viveiro, continuar literalmente sujando a botina, estando dentro das casas, né, para acompanhar de perto se de fato o que está programado nesses equipamentos, nesses sensores, nesses computadores está acontecendo. Mas em termos de pesquisa, hoje, estrutura, nós temos inundação, sistema de floating, de inundação, que foi feito em viveiros muito antigos no passado. A gente está retomando esses conceitos, inclusive na linha de evitar molhamento de folha e dissipação de doenças. Temos melhorado muito, né, o controle interno do viveiro através de um manejo nutricional e de irrigação bem equilibrado. Como você bem mencionou, tem crescido o uso de produtos à base de hormônio, à base nutricional e principalmente de micro-organismos. Essa é uma linha de trabalho que nós temos atuado fortemente em diversos objetivos, seja para controle fitopatológico no jardim, em caso de vegetação, nas mudas, seja aplicando no substrato e na interação entre aplicar na matriz e aplicar no broto. A gente tem tentado entender quais organismos, quais produtos, quais grupos de organismos beneficiam o processo nas diversas fases de produção das mudas. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Nós já estamos partindo aí para silvicultura 4.0, né, como o mercado tem dito. Isso tem ocorrido nos viveiros. Nossos viveiros têm ficado cada vez mais excelentes, né, do ponto de vista operacional, de gestão de pessoas, de tecnologia. E é uma tendência que vai seguir caminhando e que nós temos que continuar fazendo pesquisa, preparando os nossos colaboradores para atuar, para monitorar, para medir, corrigir, intervir nesses processos. E eu vejo um futuro bem promissor, bem positivo nessa linha de pesquisa e desenvolvimento.
Alan, quando você olha e fala, a gente falou bastante aqui até agora de eucalipto e pinos, também falamos um pouquinho de corímbia, mas o corímbia, perto de um urofila, ou perto de um eucalipto subtropical, um dune, um, um saligna, né? Um bentame. Claro, cada um tem suas diferenças, muita dificuldade, mas é tudo um gênero, ou é eucalipto ou é corímbia. E pinos também, eu sei que você tem trabalhado muito. Mas agora eu queria fazer uma ponte, porque quando você está com o gênero eucalipto, corímbia, o gênero pinos, é uma coisa... Como é que você vê os desafios, mudando um pouquinho, a gente falou um pouquinho de eucalipto, eu queria entrar, uma coisa... Como é que você vê os desafios na produção de mudas de nativa? Eu não sei, mas um viveiro de nativa, ele tem aí 50, 40, sei lá, você vai me dar esse número, de várias espécies. E aí eu imagino que eu já acompanhei você aí em alguns viveiros, acompanhei você, que você foi algumas vezes junto com a Larissa, a outra pessoa pesquisadora aí da RR, e nesses viveiros inativas nós temos espécies com diferentes tamanhos de folha, né? Espécies com diferentes exigências de água nutricional. Como que você vê o grande desafio? Porque aí é uma diversidade, né? Quer dizer, você busca diversidade lá depois do plantio, ter uma floresta nativa, mas a diversidade não começa na floresta, começa na produção de muda, né? Eu queria que você discorresse um pouco aí como é que tem sido o seu trabalho aí nos viveiros. Eu sei que você está bastante atuante também, tem outras empresas aí hoje, você tem sido um consultor também renomado aí na produção de mudas nativas. A produção de mudas de nativas é extremamente desafiadora, né? Eu sou suspeito de falar que foi o perfil de viveiro que eu fui criado, treinado lá no início, né? Enchendo saquinhos, inclusive fazendo homenagem ao Sebastião Salgado, no viveiro do Instituto Terra, né? Que infelizmente veio a falecer recentemente. Eu tive a honra de participar do meu primeiro estágio nesse viveiro, na qual a diversidade é uma riqueza, né, que exigida pelo campo, tanto para projetos de conservação, quanto agora para essa questão do carbono e para a silvicultura, né? Nós estamos fazendo talhões de jatobá, de jequitibá, de cedro, e isso é uma tendência que é irreversível, a busca por espécies mais adaptadas, com valor agregado na madeira, e por que não utilizar da silvicultura tropical, né, que nós temos aptidão, enquanto um Brasil tropical que somos, para produzir essa alta diversidade. E como você bem colocou, Ronaldo, a diversidade que eu tenho no campo, trazer para o berçário, que seria o nosso viveiro, vai exigir manejos que atendam a espécies específicas ou grupos de espécies com um comportamento similar. Então, obviamente que um manejo generalizado, né, precisa ser buscado de forma que atenda a maioria das espécies, mas a partir do momento que a gente começa a entender comportamentos diferenciados, eu citaria, por exemplo, resistência à salinidade da solução nutritiva. Então, eu me recordo que aplicando uns testes com concentração salina da solução nutritiva para 120 espécies, em torno de 17, 18 apresentaram uma maior sensibilidade com queima das folhas. Então, a gente começa a fazer essa separação por grupos que necessitam ter um manejo diferenciado. Com isso, a gente busca aí tentar uma qualidade, uma sobrevivência, diferenciando nutrição, drenagem do substrato, os tempos de permanência em cada setor, o tamanho da plântula trabalhada, como a gente consegue transportar essa plântula, se ela está imersa em água, se ela está mais bem protegida de uma espécie mais sensível, tamanho de plântula, posição da raiz no momento do transplante, enfim. É uma série de etapas que nós precisamos controlar, inclusive depois, né, uma das mais importantes, espaçamento da muda na bandeja, com diferentes arquiteturas de copa, tamanhos de folha, para a gente evitar as perdas ao longo do processo e ter aí a máxima eficiência esperada no processo de produção de nativas, que se assemelha muito ao eucalipto, né? Assim, a clonagem por propagação vegetativa, a nativa é semente, mas quando a gente faz o transplante da plântula, equivale à coleta da mini estaca, que é o nosso propágulo, e depois o
o processo de enraizamento da semente acaba sendo um pouco mais fácil, e aí o manejo daí para frente é muito similar, com o crescimento, desenvolvimento da muda no pátio a pleno sol, passando pelas etapas de crescimento e também rustificação. É muito interessante o que você colocou, Alan, porque é isso aí mesmo, né? Você vê algumas mudas de espécie com folhas muito grandes, né? E outras pequenas, quer dizer, aí começa todo o entendimento, quer dizer, qual o número de plantas que eu coloco na bandeja da espécie A, ou qual o número de plantas que eu coloco da espécie B, de forma que você tenha uma melhor condição para o desenvolvimento por luz, né? Não tenha menos microclima para doença. E cada espécie é uma espécie, né? Claro que o eucalipto tem as diferenças, mas estão muito mais próximas do que uma diversidade que você vê aí num viveiro de nativa, né, Alan? Alan, um outro ponto que eu acho que é extremamente importante aí, que eu gostaria de que você comentasse, é se os viveiros, como é que está hoje a parte aí mais de qualidade de muda? Nativa ainda é mais novo, mas vamos mais para o eucalipto. Quer dizer, o que hoje as empresas florestais estão exigindo dos viveiros em relação a essa qualidade de muda? E qual que é essa interferência que você tem vista hoje na qualidade? Porque o Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente viu que chegou até a ter uma escassez de muda aí há um ano atrás, e, tipo assim, não foi muito considerada a qualidade. Isso aí vai ter um impacto, eu acho, na produtividade futura, principalmente em sobrevivência de muda, maior mortalidade, os estandes vão estar com menos árvores, era 1.111, vão estar com 10, 15, 20% de mortalidade. Agora, o grande ponto de tudo isso daí, Alan, é hoje, como é que isso está sendo avaliado na prática lá no campo? As empresas têm dado a real importância, os viveiros estão preocupados com essa qualidade, que muda está sendo expedida? Ou como que a gente expede? Qual que é a muda ideal que você vê hoje para expedir? Você comentou uma diferença aqui que eu achei muito importante. Você falou que hoje o avanço para plantio mecanizado exige mudas com alturas menores. Então, assim, mas e hoje, de uma maneira geral, tirando essa situação, como é que você vê hoje a qualidade de muda lá no plantio florestal? Seja, principalmente eucalipto, vamos falar, né? Ronaldo, a qualidade da muda tem sido exigida cada vez mais, mas eu tenho dúvidas se muitas vezes ela é exigida da forma correta. Eu tenho sentido, eu acho que os viveiros vão entender bem o que eu quero dizer agora, um certo descasamento entre o que é exigido na qualidade da muda e o que a silvicultura entende de fato que seja qualidade. Obviamente que algumas características, alguns parâmetros são indiscutíveis, como, por exemplo, a altura, quando você tem um plantio mecanizado, agora 100% mecanizado, né, com as novas plantadoras. Rusticidade, qualidade do torrão, esses parâmetros são indiscutíveis. Mas a gente esbarra, às vezes, em alguns preciosismos, eu diria, que nós precisamos ter um melhor entendimento, e isso também toma importância muito as equipes de pesquisa e desenvolvimento das empresas, fazendo essa ponte, né? Testando no viveiro e levando para o campo para demonstrar para o campo, ou trazendo as equipes de campo de silvicultura para entender o desafio e o contexto do viveiro, como, por exemplo, uma característica produção de brotos laterais, que a silvicultura não aceita, em hipótese alguma, que tenha brotos ali de 2, 3 centímetros, que por sua vez vão ajudar a formar a copa da árvore que a gente precisa lá no campo, alegando que isso pode comprometer o processo de irrigação, a sobrevivência da planta no campo, porque vai necessitar de muito mais água, pela transpiração maior índice de área foliar da planta. A teoria faz sentido, mas quando a gente analisa em termos de índice de área foliar, o que de fato a gente retira da muda é muito pouco representativo, de forma que na prática não contribuiria muito para essa redução efetiva da lâmina. Então tem alguns assuntos, alguns pontos que a gente precisa construir melhor essa ponte
ponte entre a silvicultura e o viveiro. É um desafio aí que todo o setor conhece há muitos anos, a gente sabe que não é fácil encontrar esse denominador comum, mas a gente precisa unir melhor essas duas pontas, ter mais comunicação, ter mais esclarecimentos por parte de pesquisa e desenvolvimento, de fato, o que importa, o que é relevante, o que é determinante na sobrevivência e no crescimento inicial dessas mudas em campo. Os protocolos das empresas estão muito bem ajustados de forma geral. Os critérios de não conformidade, os cálculos todos, os percentuais de aceite estão muito bem alinhados. Mas alguns itens precisam ser aprimorados e também essa sensibilidade da silvicultura e do campo compreender, né, o que representa, por exemplo, às vezes uma carga que ficou com 94,8 retornar para o viveiro uma distância longa, onde as mudas perdem a qualidade, porque tem muita doença, estiola, vai perder ali muita quantidade de mudas, né? E acabar negando o aceite de uma carga por causa de uma não conformidade tão pequena, tão irrisória. Né? Por trás daquela carga tem muito esforço, tem uma preparação, às vezes, que leva 3, 4 dias para a equipe preparar. Às vezes, para a muda chegar na segunda, na terça-feira, a equipe tem que se dedicar no fim de semana para organizar essa carga. Então, melhorar essa relação da expedição entre viveiro e campo também tem sido um desafio para nós. Obviamente cumprindo os requisitos que de fato a gente entende que são importantes, que a silvicultura precisa atender para também ter a sua sobrevivência, como você mencionou, no campo, mas também auxiliando, quando possível, né, as limitações do viveiro, né? Não sendo muito rígido com o aceite das cargas, parâmetros que são pertinentes de fato ou não, o que dá para flexibilizar um pouquinho, a altura para plantador agora tem sido um tema, poxa, mas não dá meio centímetro, 1 centímetro a mais, tem sido rígido extremamente essa questão da altura, que não pode 1 centímetro diante de viveiro que está debaixo de chuva, que tem feriado, que os nossos turnovers das equipes estão extremamente elevados, nós não conseguimos treinar para fazer uma boa expedição. Então tem uma realidade muito desafiadora no viveiro que inevitavelmente, para mudar A e B, é muito fácil fazer uma carga que não vai ser refutada. Mas nós temos a muda classe C, que muitas vezes, em determinada época do ano, ela adquire um percentual elevado no viveiro. E às vezes dentro do viveiro da própria empresa. Então, como que a gente flexibiliza para o campo mitigar essa pequena diferença no que seria o critério de qualidade ali na ficha de avaliação, para ajudar o viveiro a conseguir expedir essa muda sem comprometer em nada a qualidade da silvicultura. Isso é que nós temos que pensar um pouquinho. Alan, na sua opinião hoje, qual que é o ponto mais, quando você analisa assim, se você tivesse que citar um ponto, qual que é o mais relevante na produção de muda? Mais relevante assim, claro, é um conjunto, mas o que você acha que mais determina a qualidade da muda ou o processo de muda? O que é? São pessoas, são a técnica? Por exemplo, o que é o ponto relevante? Eu acho que você falar assim, Ronaldo, hoje, porque o mercado, o que está acontecendo? Eu tenho visto aí, nesses últimos anos, o mercado está carente. O Brasil em si, né? Não é o mercado florestal, mas está carente de mão de obra qualificada para desempenhar determinada função. Então, você, nessa visão sua, o relevante hoje tem a parte de manejo, tudo. Eu sei que você faz um trabalho brilhante, tudo, mas como é que está esse treinamento da mão de obra interna? Isso é mais relevante hoje? É o aspecto mais relevante? Eu até interrompi já colocando para você. Ou não? Ou é a parte de manejo, ou não dá para desassociar isso? Por exemplo, você pode ter o melhor manejo do mundo, né? Procedimentos muito bem feitos, igual você falou. E aí a pergunta é, quem vai executar? Quem vai fazer esse trabalho no viveiro? Então, eu queria que você discorresse um pouco, comentasse um pouco, o que você colocaria assim, como relevante ou um papel-chave na produção de muda de eucalipto, para a gente poder ir já indo para o nosso finalmente aqui. Ronaldo, essa pergunta é muito pertinente, muito
filosófica, né? Porque se nós cumpríssemos o que os nossos protocolos de produção estão desenhados, estão escritos, nós faríamos a melhor muda do mundo com máxima eficiência. O desafio está exatamente nessa união entre o que está escrito, planejado no escritório, né? E inclusive muitas vezes assumido com assessoria técnica, com o que efetivamente consegue ser traduzido para a equipe e materializado nessa operação no dia a dia. Então, hoje, para muitos viveiros, especialmente para algumas regiões, nós não temos esse colaborador, as vagas têm ficado abertas, não existem candidatos. Quando existe o candidato e ele é integrado à equipe, nós temos o desafio do treinamento, da capacitação. Então, como o processo de produção é mais técnico, mais científico, exige capacitações elevadas da equipe, né? Produzir muda é um dom, e para a gente treinar um pedreiro, um cabeleireiro, um mecânico, isso não é do dia para a noite, exige um tempo, exige uma curva, existe uma aproximação nossa, uma confiança desses colaboradores para conseguir absorver esse conhecimento, e muitas vezes a gente não consegue reter também. Nós não conseguimos desenvolver políticas de incentivo para retenção, para estímulo, para motivação, para sensibilizar esses colaboradores a sentir parte da equipe, que são importantes no processo. Então, hoje, eu diria que, da parte técnica, pelo menos para uma boa produção, de boa a excelente, nós estamos bem encaminhados, bem avançados, necessitamos continuar seguindo os conhecimentos, as pesquisas, né? Buscar melhorar, mas o maior desafio, definitivamente, é lidar com mão de obra, é conseguir fazer essa interação entre as equipes e a produção. E também, Ronaldo, em duas escalas, eu diria, porque a gente fala muito de mão de obra do operador que está lá na ponta executando a atividade. E se nós fizermos uma reflexão internamente nas dezenas, aí já próximo de uma centena de viveiros assistidos tecnicamente pela RR em toda a América Latina, o grande sucesso, os viveiros top 5 que nós temos na América Latina, os grandes sucessos do viveiro são atribuídos à equipe de coordenação. É quem está à frente dessa equipe, os gestores, fazendo uma gestão humanizada, uma gestão com feedback, medindo, com gestão compartilhada, apresentando para as equipes, envolvendo eles, sensibilizando, em datas especiais, envolvendo família, estimulando eles com treinamentos, com capacitações. É quando a energia do viveiro está positiva, todos estão motivados, com sorriso e brilho no olho. Claro que tem que ter muita garra, né? Em certos momentos nós precisamos ter sangue no olho. Naquela sexta-feira à tarde, quando está chovendo e a gente precisa fazer uma carga imensa para sair para o campo. Mas a gente costuma falar que é muitos operadores, né, que precisam ser treinados, capacitados. Mas hoje eu tenho visto também uma necessidade de melhoria de gestão dos coordenadores. Quem são as pessoas que estão à frente desses nossos operadores lá em campo, abertos. Muitas vezes eles estão abertos esperando uma boa condução para realizarem bem suas atividades. Ela realmente é mais ou menos o que a gente acaba encontrando também nas condições de campo, né? Eu estava falando ainda para você ainda hoje que duas coisas fazem. É a qualidade da pessoa, o entendimento dessa pessoa em realizar a operação lá no campo e o time, cara. Então, eu tenho andado aí muito o Brasil aí, cara. Toda semana aí a gente tem corrido algumas empresas. Cara, e tem empresa lado a lado com plantios maravilhosos e outras com plantios muito ruins de baixa performance. E a dose do adubo é similar. Então, o procedimento técnico existe. Então, a dose do adubo, o procedimento do controle do mato, tudo certinho. Só que a realização daquela atividade num lugar ela é feita de baixa qualidade, fora do time, descompensada em relação ao tempo que ela teria que ter sido aplicada. E no outro ela é feita na régua, ou seja, no fio,
né, a meada. Então, assim, isso dá uma diferença absurda. Eu tenho visto florestas hoje com o dobro de crescimento. E aí, se olhar o procedimento, no papel, eles são iguais. Então, o sentimento que eu acho que você também passa em viveiro, Alan, é muito parecido, porque é a mesma situação. Quer dizer, o procedimento técnico hoje tem ajuste? Tem, mas eles são muito menores. A coordenação, como é feito esse trabalho, quem está fazendo o trabalho, o tempo, igual você começou, nós começamos aqui esse podcast, você falou, tempo de abertura da muda na bandeja. Sei lá, tem que ser com 30 dias da saída da casa, 30 dias depois de estaquear. E às vezes estão fazendo com 50, 60, não sei o número dos dias, mas isso daí já perdeu qualidade. É igual você falar, quando que eu aplico o adubo de cobertura? Com 5, 6 meses, estou fazendo com 12, já perdeu o crescimento. Então, eu acho que os procedimentos estão bem desenvolvidos, eu também imagino isso em viveiro, como está também para campo. E hoje as empresas, as maiores perdas estão nesse time e nessa gestão de processo mesmo, das operações, né? Seja no viveiro, seja no campo. Ronaldo, complementando, isso é muito interessante, né? Assim, até o nosso trabalho fica muito limitado a isso. Então, do sucesso de 100% do viveiro, eu acredito que no campo seja similar, a importância da condução da assessoria é 10%, 20%, 30%. O grande suor, o grande esforço é majoritariamente por parte do viveiro, né? A responsabilidade da empresa, do cliente, da equipe que está lá fazer acontecer. Agora, quando a gente pega esse 100% da responsabilidade do viveiro, eu diria que 70%, 80% é da gestão. O operador que está lá na ponta, executando a atividade no dia a dia, ele está responsivo, né? Esperando as nossas orientações, o nosso treinamento, as nossas avaliações, o nosso feedback, mas é muito uma questão de gestão da coordenação dos nossos líderes de campo, né? Toda a hierarquia aí que começa de gerência, coordenador, os líderes, com o apoio da pesquisa, dos especialistas que nos auxiliam no dia a dia. Então, essa coordenação que é o grande desafio e onde a gente tem atacado bastante para tentar melhorar os nossos resultados. Olá, eu gostei muito aí da nossa conversa. Nós vamos agora ir para o finalmente, né? Pela sua brilhante aí participação, pelas suas colocações de suma importância aí para o pessoal que vai estar ouvindo depois do podcast aí, né? Agradeço você imensamente. Eu conheço você há 15 anos, vi o Alan chegar jovem aqui em Piracicaba e está desenvolvendo esse trabalho brilhante hoje. Passo a palavra para você, eu termino por aqui. Não sei se você tem mais alguma colocação aí, mas muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelas suas colocações. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade, né, de dividir um pouquinho aqui o nosso trabalho. Eu mando uma mensagem aos viveiros, né, que continuem aí engajados, tentando buscar a sua excelência. Trabalhar com viveiro é muito desafiador, mas a gente gosta e se esforça para encontrar os melhores resultados. Muito obrigado. Obrigado você.